Cara, nem era pra ter esse vídeo aqui no canal científico. Eu tenho que admitir que eu acho que eu tenho um lado meu que é meio perfeccionista de querer as coisas um pouco completas. E como tá faltando um vídeo pra playlist ficar fechadinha ali, então por que não, né? Aí eu satisfaço o meu perfeccionismo no tocante a querer tudo completozinho ali. E também, bom, trago uma curiosidade pra vocês, não só sobre mim, mas sobre essa equação linda, né, que é E igual a m vezes c ao quadrado. Cara, eu bully muito com essa equação quando eu era criança. Bulo com ela até hoje de vez em quando. Potencial de energia pra mim é algo brilhante. E isso chega até a ser um pouco irônico. Mas tipo, eu entendo que na maior parte das vezes a gente tenta entender algo com base em outros conceitos. O que eu quero dizer é que a gente geralmente tenta tirar uma ideia baseada em outra. Eu acho que a gente faz isso mais do que deveria, para ser bem sincero. Na maior parte das vezes a nossa ideia é baseada em conceitos problemáticos. O que eu quero dizer? Que algumas ideias que nós temos são tiradas de problemas. E isso é meio que um fato. Problemas são fáceis de serem identificados, mas difíceis de serem resolvidos. E é muito doido como a gente tem muito mais problema do que resolução. E isso não é por acaso, né? É porque a gente está sempre buscando algo novo. Que nem eu com a, a minha loucura de tentar sempre fechar ali as playlists, deixar com o número de vídeo certinho para ficar organizado na parte inicial do YouTube. Enfim, cada um com suas manias, né? E no último vídeo eu falei sobre o possível fim do mundo e que obviamente nós vamos destruir ele. Isso já não é nem mais surpresa pra ninguém, pra ser bem sincero, porque, cara, pelo amor de Deus, né? A gente meio que enfim, não que a gente não possa mudar, mas o caminho que a gente tá trilhando é esse aí. E desculpe se você quer que eu acerte toda a frase, se você quer que eu fale certinho, pelo amor de Deus, cara. Einstein não falava assim. Tipo, ele falava pausando também, então não querendo me comparar com Einstein, mas poxa, se eu não tenho o nível de inteligência dele, por que eu vou conseguir formular uma frase melhor do que ele formulava? Mas enfim, eu consigo entender algumas coisas da equação, consigo entender algumas coisas na mecânica assim, com tanta profundidade. Então eu acho que cada pessoa tem o seu nível de inteligência baseado em certos parâmetros, em certas perspectivas, em certas referências específicas. E por mais que eu consiga organizar frases com complementos assim de palavras complexas, eu ainda assim erro no meu raciocínio porque o meu cérebro não consegue acompanhar o meu poder de fala. Não, na verdade eu acho que é o contrário. O meu poder de fala não consegue acompanhar o meu cérebro. E é isso que eu tô querendo dizer, cara. Na maior parte das vezes a gente não consegue formular uma frase no mesmo nível de pensamento que nós temos, e é por isso que Einstein falava pausando, porque ele pensava demais e falava pouco, porque ele não conseguia formular, porque eram muitos pensamentos. E eu acho que eu sou meio assim, acho que a tendência é todo mundo continuar tipo evoluindo até chegar a esse ponto, porque a gente tem muita informação sendo propagada para o nosso cérebro e vai chegar em um ponto que a gente vai ser assim. Isso explica as abreviações na língua portuguesa, né, no quesito de a gente estar escrevendo cada vez menos e abreviando cada vez mais. E isso é meio óbvio porque informação demais e a gente não consegue conter toda a informação. O cérebro tem limite, assim como todo computador também tem. E não querendo falar que tipo o cérebro é um computador, mas vai por mim, o cérebro é mil vezes melhor do que um PC, tá? Até porque foi o cérebro que criou o PC, então, ok, vocês entenderam. Voltando para o fato de que, bom, eu gostava muito de utilizar o potencial energético dessa equação E igual a m vezes c ao quadrado para tentar descrever a matéria escura, a energia escura. Eu já fiz muitas coisas com essa equação, mas não só isso, também um potencial para criar matéria é muito doido. Aí a gente consegue descrever é, os elementos através dessa equação, sabe? Tipo, o bóson de Higgs, por exemplo, a gente consegue identificar ele usando o potencial energético para criar matéria, e aí vai vir uma porrada de variáveis. E, tipo, lembrando que eu não fiz, tipo,
Cara, eu não fiz doutorado, não tenho mestrado nisso, nada. Tipo, eu estudei isso porque eu gosto. E aí a gente chega em um parâmetro muito doido, que é o fato de que dá pra criar matéria através da energia. E, meu Deus do céu, isso aí é um problema. Isso é um problema. Esse bóson de Higgs aí é um problema. Entrar na física de partículas é uma coisa de doido, cara. É muito doido, é muita doideira. Aqui é um debate, então eu vou errar mesmo. E se você não gostou, cara, sinceramente é porque você tá aprendendo ciência do jeito errado, porque são os erros que fazem a gente acertar. E é isso. E cara, eu fico olhando assim que essa equação ela mudou muito a minha maneira de pensar, porque antes eu pensava na ciência como algo muito definido. Mas aí eu vi a equação de Einstein, o potencial energético, quanto mais energia, mais probabilidade de criar matéria com energia específica, criando uma matéria específica, aí vem prótons, nêutrons, elétrons, núcleo atômico, meu Deus, bóson de Higgs e por aí vai. E aí tem uma tabelazinha que a gente consegue descrever basicamente os elementos que podem ser criados com determinado potencial de energia e algumas variáveis que são também criadas através desse acúmulo energético. E eu fico doido. Eu fico louco, velho. Porque pensa bem, o Big Bang ele basicamente tá. Não tem como provar porque ninguém tava lá. E mais uma vez tá eu falando aqui sobre isso nesse canal científico. Porque eu gosto. Mas eu fico pensando, com potencial energético suficiente, eu crio um universo, cara. Eu crio essa equação, entenda uma coisa. Essa equação basicamente faz com que o Big Bang seja plausível, entendem? Eu sei que basicamente não funciona totalmente assim, mas poxa, energia, matéria, universo. Sabe, é a maneira mais simples de explicar isso. Não tem como ser mais simplista que isso. E é doideira, porque na maior parte das vezes a gente brinca com essa equação. Quer dizer, eu não sei se isso é normal, né? Acho que eu sou anormal, pra ser bem sincero. Provavelmente eu sou o único que brinca com essa equação desse jeito, mas enfim. Dá pra gente tentar descrever ela, e eu tenho certeza que os cientistas fazem isso usando colisor de partículas. Porque o potencial energético gerado pela colisão de dois átomos específicos, ou basicamente gera ali uma quantidade de matéria específica que é criada através dessa colisão desses átomos específicos, e aí vem uma doideira, uma loucura e uma propagação de energia e matéria que, bom, faz o Big Bang ser um pouco plausível. É isso que eu tô querendo dizer. É que essa equação de Einstein, ela não foi só a causa da criação de algumas armas nucleares, mas também abriu um leque de possibilidades para a gente pensar sobre a existência do universo, sobre a energia, a matéria, sobre a criação, cara. E calma, calma, se você é religioso, eu não tô falando sobre a criação divina, eu tô falando sobre a criação de algo físico que a gente consegue tocar, sabe? Isso é extremamente importante, tá? Porque até o Einstein falava que tem certas coisas no universo que a gente só consegue explicar com basicamente um criador. Não dessas maneiras, ele falava, óbvio, ele dava a entender que era basicamente assim, dando ideias hipotéticas como, por exemplo, Deus não joga dados, Deus não brinca com o universo. Mas a gente subentende também que, poxa, tem certas coisas que é difícil de entender, cara. E de fato, fica muito mais fácil a gente dizer que alguém criou. Mas o próprio Einstein falou que o trabalho dele não é dizer se Deus existe ou não, mas sim se Deus existe, entender por que ele criou tudo. Isso, isso é da hora, cara. Isso é doideira demais. Mas enfim, voltando pra ciência, esse vídeo vai ficar longo, cara. Eu quero nem saber, cara. Eu não vou editar esse vídeo não, cara. Eu vou jogar aí porque eu quero fechar a playlist, é isso. Voltando pra ciência, essa equação passou boa parte é, do meu do meu interesse ali por ciência. Tipo, ela me fez ficar um pouco mais aproximado com conceitos científicos mais complexos, como a mecânica quântica. E, cara, eu fui. Acho que eu era meio doido da cabeça. Eu sou até hoje, pra ser bem sincero, mas naquela época, que tipo de criança com 13 anos brinca com a equação de Einstein, né? Eu acho que
É doideira isso aí, é maluquice, cara. É muito doido, cara. Mas enfim, eu tinha um interesse genuíno por física e é doido pensar que na maior parte das vezes a gente não consegue ter uma proficiência melhor referente a certas coisas porque tem certas coisas que não dependem só da gente. E isso é chato pra caramba. Mas eu entendi que acho que a vida é isso. E no final eu não vou deixar de gostar de física só porque eu não consigo abordar conceitos científicos complexos por não ter um entendimento maior sobre o assunto. Então, acho que isso explica esse canal aqui.